Mas eu vou fazer logo a primeira pergunta, então. Vocês viram que o tema da nossa live hoje é sobre viagem, né? A primeira viagem mais longa de cada um, né? A minha foi essa, agora no Triângulo Mineiro, né? Não é uma viagem tão longa assim, eu sei que perto de outras aí eu sou neném, mas para mim foi a primeira longa viagem, né? Eu rodei 1.856 quilômetros. Então eu queria saber de vocês também, né? Nesse primeiro momento, né? Para a gente fazer recortes aqui da nossa live, qual foi, né, a maior viagem de cada um de vocês? De onde saiu, para onde foi, quantos quilômetros deu no total, qual moto que você usava naquela época, quais foram as situações que vocês queiram falar. Então, fica à vontade aí, toca o barco aí. Quem quiser, puxa a resposta aí. Vai começar pelo... então, pelos mais velhos? Não. Deixa o Danilo, que é o recém-chegado. Tá com a mente fresquinha aí. É o que tá cabelo ainda. Então, a minha viagem mais longa foi a viagem que eu fiz semana passada. Literalmente, tá? Aproximadamente 2.100 quilômetros. Aí a gente desceu e fez as serras, né? A gente tá chamando. De onde você saiu? A gente saiu de São Paulo. Falo a gente porque foram duas motos, né? O canal Eagle Rider Brasil agora virou Eagle Riders Brasil, tá? São duas motos, mais convidados aí, né? Então a gente desceu as duas motos daqui de São Paulo. A gente passou pela Serra da Graciosa, pela Serra do Rio do Rastro, Corvo Branco e voltamos pelo Rastro da Serpente, né? Fazendo algumas paradas estratégicas ali para conhecer a região. Passamos um dia em Urubici. Eu passaria uns 20 ali, porque tem muita coisa que a gente não conseguiu ver. E foram, um total, aí cerca de 2.100 quilômetros. E foi maravilhoso, cara. Eu tô já planejando a próxima, já. Maravilha. Em que moto que você roda? Fala pra galera. Eu saí com uma Heritage, né? Eu tenho uma Heritage TC96, 2008. Que se comportou muito bem. Assim, a gente pegou até uns trechos meio estranhos ali. Corvo Branco é complicado para moto pesada, moto custom, principalmente, tá? Alguns outros lugares, Graciosa tem uma parte de pedra ali, né? De paralelepípedo ali mais antigo, mas é maravilhoso. E a outra moto foi uma Roadster 1200, que ali tirou de letra, né? O Ale, que deve estar aí no chat também. Ele tirou de letra e teve zero dificuldade. Aí, o Ale tá aí, ó. Quantos dias você fez essa viagem? A gente planejou fazer a viagem em 5 dias, né? Rodando uma média de 500 km por dia, tá? Sendo que um dia é o dia de Urubici, né? Então, o dia que a gente ia ficar rodando por ali, né? Só que aí, no final, a gente pegou a volta mais ou menos umas 9 horas de chuva na BR-101, né? E a gente já estava cansado, 9 horas de chuva na BR, com caminhão, com lama, com tudo. Aí a gente resolveu parar e dormir, porque a gente ia chegar em São Paulo muito tarde. Então a gente falou, vamos parar aqui um pouco mais cedo, descansar, né? Tomar um suco, né? Um suco de laranja, né? Um suquinho e tal. E aí é melhor do que chegar. E foi a melhor coisa que a gente fez, cara, porque no outro dia, no 6º dia, né? Como a gente tinha 2 dias, né? Eu tava de férias, o Ale também, então a gente tinha 2 dias do final de semana, sábado e domingo. A gente falou, vamos parar e voltamos no sábado. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque sábado fez um sol gostoso. A gente saiu lá de Capão Bonito, passamos ali no Lucky Friends, em Sorocaba, encontramos até o pessoal do Los Condes. Foi legal pra caramba, foi muito divertido e foi muito melhor. Então foram 6 dias. Top. Andrezão, fala aí, qual foi a tua maior viagem e a tua primeira longa viagem, na verdade? Com que moto foi, qual destino? Fala tudo aí. Antes de falar para vocês, você sabe aquela, quando a gente estuda, que tem aquele fuleira que fica no fundão da sala só fazendo graça, que você não consegue estudar? É o meu amigo Nildo Cassundé Júnior, o homem fuleira. Ele escreve aqui para mim, essa live tá o seguinte, Celeritas Custom Estrada Bike. Rapaz, como é que dá um ser humano? É um espírito mesmo de rally, viu? Só pode. Mas olha só, Ricardo, Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, morar no Pará, toda viagem é longa, cara. Aqui é um município, um estado muito grande, são 144 municípios, para vocês terem uma ideia.
Para mim sair aqui de Marabá, para mim ir a Belém, que é a capital, e voltar é 1.300 quilômetros em média. Então, pra você ver como é que é longa. Mas a minha primeira viagem longa foi de Brasília, né? Eu rodei aí em média 1.000 que na verdade eu só voltei, eu fui buscar a Vulca e voltei de Brasília para Marabá em torno de 1.600 quilômetros. Tá? Brasília-Marabá, tá. Brasília-Marabá, né? Inicialmente eu ia de Marabá a Brasília, Brasília-Marabá, tinha idealizado isso, mas dias antes da minha viagem, recebi uma proposta numa Shadow 750 que eu tinha, acabei vendendo e resolvi comprar uma moto em Brasília. Então, essa foi a minha primeira viagem longa. Não foi a maior, mas foi a primeira e, para mim, valeu muito a pena. Foi uma quebra de paradigmas, porque a gente tem muito medo. O fato é esse. Né? A gente se preocupa, a gente tenta fazer uma viagem perfeita, do modelo perfeito, mas a ansiedade toma conta. Então, tudo isso influencia. E, graças a Deus, essa viagem foi perfeita, me ensinou muito. Eu tinha o maior medo de tomar chuva na estrada, sabe? Porque, para mim, ainda era muito novo. Eu rodava por aqui, fazia algumas viagens só por dentro do Pará, e aí rodava 300, 400 quilômetros, normal. Mas quando eu me vi, cara, saindo de Brasília, ali de Sobradinho, que eu comecei a andar, que eu olhei para trás e vi Brasília ficando distante, e olhei para frente, sabia que Marabá estava muito mais longe, cara, isso me deu um frio na barriga, deu um medo danado. Eu sozinho, né? Mas, assim, eu acho que os pilares, no meu caso, são os seguintes. O primeiro é você colocar a proposta para Deus. Você fez sua proposta lá com Deus e deu tudo certo, vai embora. A segunda é ter o apoio da família. Para mim, eu saber que minha esposa estava apoiando nessa viagem, eu fiquei muito mais confortável, porque a pior coisa que tem é algo dar errado, a outra pessoa virar para ti e falar assim, eu não te avisei? E no meu caso, não. A minha esposa, ela sempre foi minha incentivadora, né? Botou maior pilha, então ali eu fiquei tranquilo. E terceiro, ter feito uma excelente revisão na moto antes de sair de Brasília, e isso me deixou bastante confortável. Também outros passos que a gente toma, né? Que a gente passa a ter mais segurança, como o vestuário, né? Que aí quando você está bem equipado, você sabe que está protegido, enfim, são essas coisas que a gente vai falar ao longo da live aí, Ricardo. Mas a minha primeira viagem foi essa, né? De longa distância, Brasília-Marabá. Depois teve a VHN, que é aí que vai ser bacana a gente trocar essa ideia. E André, tu fez esse trajeto aí Brasília-Marabá em um dia? Você dormiu? Eu fiz em 2 dias, cara. Eu tava com tanto medo, como eu falei, em torno de 1.600 quilômetros. Eu idealizei fazer em 3 dias, rodar em média 500 a 600 quilômetros por dia. Mas olha só, eu estava numa vibe tão boa, eu estava tão relaxado, que eu saí de Brasília por volta de 7h30, 8 horas da manhã, quando deu por volta de 18 horas, eu estava em Palmas. Entendeu? Eu vim tocando direto. Uns 800, né? Dá uns 800. Quase, um pouco mais de 800, pouquinho mais de 800. E aí eu fui bem tranquilão, cara, e não senti desconforto, sabe? Encontrei no meio da viagem, fiz amizade com um cara que vinha de São Paulo, e ele ia para Imperatriz, né? Ele estava numa Goldwind, então a gente veio ali da metade da viagem de Brasília até Palmas, né? Praticamente juntos. Então, assim, foi tranquilo, cara. E no segundo dia eu cheguei a Marabá, que dá mais ou menos uns 650 a 700 quilômetros. Tranquilo. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu chefe, ó. Mandou mensagem aí. Chefe, hoje eu não dou aula, por isso que eu tô fazendo live. Tranquilo? Não tô matando aula, os alunos estão todos felizes. Aliás, amanhã é prova. Se tiver algum aluno assistindo aí, amanhã é prova de administrativo 1. Ô, vô, e você, vô? Manda aí. Sacanagem, velho. O cara não alivia nem na live, mano. Não. Caramba. Molecada vazou para estudar agora, né? Quem tava, né? Esquecido, sei lá. Cara, o Beto falou, o Beto fez uma pergunta ali que é interessante, você falou assim, ó, o que é viagem longa?
Então, porque cada um tem um termômetro, né? Essa que acho que é a grande verdade. E é engraçado que assim, ó, eu fui aumentando a quilometragem das minhas viagens, e hoje em dia, para mim, a minha primeira viagem longa não é viagem longa mais. Eu tenho certeza que se eu fizesse uma outra, seria ali. Então, assim, ó, vamos passar aqui um básico, até o que a gente considera mais ou menos que seja uma viagem longa. A minha primeira viagem foi numa CG 125 com a garupa do Aqui de Franca até São Tomé das Letras em 99, eu acho, 2000. Demorei 11, 12 horas para chegar lá, porque a estrada de Minas era muito, muito ruim. E a menina, coitada, sofrendo por dor e tal, porque garupa ruim, buraqueira, aquela coisa toda. E a moto não ajudava para chegar. Para mim foi uma viagem longa na época. Mas a minha primeira viagem longa que eu posso contar mesmo, eu acho que foi a primeira viagem que eu fiz saindo do país, quando eu atravessei para Argentina e fui até São Inácio Mini, que não é longe, assim, dá mais ou menos uns 1.500 quilômetros de ida, 1.600. Deu 3.000 alguma coisa a viagem. Mas foi aí que a gente começa a ver que a gente está em território desconhecido. Que é onde o André falou esse negócio aqui, a gente fala, poxa, cara, aqui eu tô completamente fora da minha zona de conforto, não conheço ninguém, não sei se der um problema aqui, eu não sei o que eu faço. Então, eu acho que a primeira viagem é aquela que grande, eu acho que assim, ó, pode se definir como aquela que realmente vai te tirar da sua zona de conforto. Então, aí te requer procurar hotel, te requer se virar no meio da rua, você não sabe onde comer, você não sabe o que fazer direito e tal. Então, eu acredito que foi essa aí para São Inácio Mini, passando por Foz do Iguaçu, fiquei eu fiquei em Foz. São Inácio, você continua descendo ali a Ruta 12, eu acho que são 500, cara. Eu passei por lá de novo agora em 2019, mas eu não lembro. Eu sei que assim, eu saí bem cedo, passei lá. Eu tenho foto só na fronteira, porque teve um cara que falou para mim assim, ó, não passe com nada eletrônico lá, porque a polícia vai te parar e se bobear, se você não tiver dinheiro, vão te pedir alguma coisa. Que era o motorista da pousada. Depois fui ficar sabendo que era uma baita de uma mentira, sabe? O povo fica te colocando medo. Deus sabe o porquê. Só que eu sozinho vou discutir com o cara que mora lá. Pô, o cara deve estar certo. Não levei nada, nem celular. Mas o resto da viagem tá lá. Aí fui para essas ruínas do San Inácio ali e voltei. Foram 5, 6 dias, eu acho. Não, acho que foi uma semana, na verdade, porque são 2 dias para ir, 2 dias para voltar e mais 5 dias. Foram 5 dias lá, né? Mais ou menos ali. Foi de um domingo até no outro domingo ali. Cheguei na segunda-feira. Olha, eu acho que resumiu bem o comentário de vocês três sobre o que é a primeira longa viagem, né? Eu acho que esse termo sair da zona de conforto é o que determina mesmo, né? Todo mundo sabe, quem é do meu canal aí, o pessoal do Força Custom sabe que eu fui andar de moto mesmo a partir de 2019. Apesar de eu ter carteira há mais tempo, eu fui mesmo começar em 2019. Né? E eu nunca tinha feito uma viagem de você se afastar da sua casa, ter que dormir fora. Eu sempre fazia rolé, bate e volta, né? Então, essa sensação que o André falou, eu tive também, né? Quando eu comecei a me afastar aqui de Goiânia, Itubiara, entrei em Minas, eu falei, caramba, tá longe de casa, e aquela história, agora não tem volta, né? Com os perigos todos, né? Tem num vídeo que eu falo isso, né? Que quem diz que viajar de moto e não tem medo, tem algo errado, né? Tá querendo dar uma de machão, de corajoso, e não é por aí não, tem que ter medo sim. Claro que é aquele medo que te traz a prudência, né? Não é o medo que te aterroriza e você fica travado, é o medo que te traz a prudência, de você saber o limite teu, o limite da tua moto. Então, acho que definir qual é a primeira longa viagem, eu acho que passa por aí. E isso que o vô falou, acho que é a maior certeza, né? Sei lá, daqui a 5, 10 anos, o que eu vou estar falando que é viagem longa, né? Não dá para definir esse parâmetro. O que é longo hoje pode daqui a um tempo não ser mais. Foi o que o Linus disse, cada um tem o seu Alasca. Cada um tem o seu Alasca, né? Que frase... É isso mesmo, né?